Olá, pessoal! Vamos de mais um vídeo de pintura? E hoje, gente, eu quis trazer aqui para o nosso canal uma aula de pintura em stencil. Já faz tempo que eu tava doida para pintar esse modelinho de stencil, que é esse bule, ó, de sobreposição. Esse stencil tem na nossa loja de Sonhos de Arte, só que vocês correm para garantir, porque assim, eu vi lá que tem poucas unidades, tá? Então, se você gostar dessa aula, eu tô deixando o link desses materiais na descrição do vídeo. Seja rápido e já vai lá correr e pegar o seu antes que acabe, tá bom? Esse modelinho, ele é um bule bem lindo. Eu vou fazer aqui umas bordinhas douradas e vocês vão ver, eu espero que fique bom. Então, vamos descobrir ele juntos aqui. Se você tá chegando agora no canal, se inscreva. E quem tá aí, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, porque isso ajuda muito aqui o nosso trabalho. Eu tô usando aqui o pano de copa Portugal da Ibirapuera Têxtil, tá? Ele tem essa faixa de pintura, mas pode fazer no pano de copa tradicional, pano de prato liso, tá? Eu vou colocar ele aqui centralizado. E aí, o que a gente gosta, sempre faz? Pega uma fita crepe, eu vou até reutilizar uns que estão aqui, e fixa o stencil para ele não sair do lugar, tá? Que se ele sair do lugar, acaba manchando, atrapalha. Godê, eu vou começar pelos recortes aqui dourado, tá? Depois eu vou fazer o preenchimento, porque eu vou fazer ele na cor preta. Então, se eu acabar fazendo o preenchimento primeiro, o dourado vai acabar não destacando, tá? Então, eu vou optar por fazer essa parte dourada primeiro. Espero que dê certo, que é a primeira vez que eu tô pintando ele aqui com vocês. Vou pegar aqui a brochinha A531, tamanho 4, que é da minha coleção de pincéis. Pego o godê. Vou pegar aqui uma pincelada de amarelo ouro e vou colocar um pouquinho de diluente para ele ficar mais líquido e facilitar a penetração da tinta na trama do tecido. Eu carreguei o pincel, tiro o excesso, vou aplicar sobre os recortes com batidinha. Ó, para quem às vezes é desastrado igual eu, pega uma fita crepe, isola essa parte aqui, ó, pra gente não correr o risco de manchar. Ó, vamos vir com batidinha. Você vai pegando tinta aos poucos, não precisa apertar o pincel, colocar força, é jeito. Vai dando batidinhas até essa tinta ser transferida para o tecido. Olha só. Quem não tem o pincel brochinha, pode usar o pincel pituá. Eu prefiro aplicar stencil com esse pincel brochinha, que ele tem a cerda maior, reduz muito o impacto na mão, né? Tem gente que sente dor na mão quando vai aplicar o stencil, então esse aqui amortece bastante, porque as cerdas dele, embora ele pareça um pituá, as cerdas são mais alongadas. E no pituá também, com o tempo, se você vai aplicando stencil, dando batidinhas, você pode deformar o pincel, né? Acabar amassando ele, principalmente quem trabalha colocando força. Esse aqui, ele tem como as cerdas são maiores, já reduz bem esse risco. Eu venho aqui aplicando até fazer em tudo. Eu antigamente, quem me acompanha aqui sabe, eu praticamente não usava stencil, né? Tinha um certo preconceito, que eu só conhecia aquelas pinturas de stencil chapada. Depois eu comecei a usar, assim, a usar, colocar sombra, luz, e eu vi que dá pra gente fazer peças tão bonitas quanto pintando com risco com stencil, e facilita muito, porque no stencil não precisa nem riscar, né? Você só vem aqui, coloca e vai aplicando. Eu vou agora reposicionar o stencil. Deixa eu tirar aqui a fita crepe, ó. Aí só assim já fica bonito, né, gente? Aí, gente, olha só.
Agora, a gente tem que reposicionar ele. Aqui, ó, tá vendo? Vai ajustando. Pronto, e fixa também. Vou fixar lá em cima, pegar outra fita adesiva e eu vou fixar aqui embaixo para não correr o risco de nem de manchar nem sair fora aqui, ó. Aqui é o corpo do bule. Eu vou só fazer essa pontinha aqui de cima. Deixa eu colocar uma fita crepe aqui também para não manchar. Tem que ter todos esses cuidados. Vou conseguir aproximar um pouquinho para vocês. Ó, ainda com o amarelo ouro, vai fazer essa pontinha aqui, ó. Ok? Aí eu vou lavar o meu pincel. E eu vou vir com a tinta preta. A tinta preta, gente, nesse caso, eu vou optar para aplicar com um pincelzinho chato, tá? Vai ser mais fácil. Primeiro eu vou pegar aqui o pincel tamanho 10, deixa eu encontrar ele aqui. Coloquei aqui só pra gente ter uma direção. Pego o pincel aqui tamanho 10, A522. E vou vir aqui, ó. Bastante cuidado. Porque tem a bordinha dourada que nós já marcamos, né? Pode mudar a cor também de acordo com o seu gosto, tá? Se você não quiser fazer no tom preto, você pode fazer outro tom. Bem, com bastante cuidado e atenção. Fazendo esse preenchimento. Próximo aqui do amarelo, eu vou tendo cuidado além. Aí, depois que a gente tirar o stencil, a gente pode voltar fazendo o preenchimento mais detalhadinho, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a tinta preta, marcando essas laterais, ó, pra gente saber onde é que vai passar o risco. Tá vendo? Pra aproveitar o desenho do stencil, que vai nos ajudar. Tá vendo? Estratégia, facilitar. Marca as laterais. Aqui também dá tampa, senão a gente não vai saber onde é que termina, né? De um lado e do outro. Aí, eu vou retirar o stencil. Agora que eu já delimitei. E aí, nós vamos à mão livre. Vamos pintar à mão livre. Vou pegar o pincel tamanho 8, A522. Ele tem a pontinha aqui, ó, mais fininha. Pra vir terminando de preencher essas áreas menores. E sempre conservando o espaço aqui do amarelo. Cuidado, atenção.
E vamos aqui pro lado de cima. Vem aos pouquinhos. Preenchendo com preto, conservando o espaço do amarelo. Acho que vai ficar bonito, hein, gente? Preto com dourado, o que vocês acham? Eu nunca pintei, já pintei um bule. Tem um curso meu que eu fiz um bule diferente desse, mas que foi preto com dourado e ficou assim sensacional. Esse é um bule bem detalhado, que fica lindo e que dá pra gente usar em várias coisas, né? Dá pra usar com rosas, com frutas, com bolo, fazer um bolo. Que eu tô pensando em fazer um detalhe com frase de café, sabe? Aquele paninho pra ficar no cantinho do café. Eu tô pensando em fazer aqui um deles. Vamos ver. A gente tem que ter bastante cuidado próximo do amarelo, porque o preto é muito forte, né? Então qualquer coisinha ele já acaba manchando tudo. Cuidado. Vamos aqui para o outro lado. Cuidado e atenção. E vamos preenchendo. Sabe qual é o maior erro da gente no qualquer trabalho artesanal? É a pressa. Quando a gente vai fazer um trabalho à mão, a gente tem que aprender a apreciar o processo, tá? Eu sou super acelerada, eu sempre faço as coisas muito rápido, muito correndo. Mas quando eu vou pintar, fazer meu bordado, eu tenho a maior paciência do mundo. Eu não preocupo se vai demorar, se eu vou precisar parar, voltar depois. Porque o que vai fazer a diferença é isso, é ter a paciência para focar nos detalhes, tá? Então, tenham paciência. Vai pintar, tem pintura que é mais rápida, tem pintura que ela vai demorar mais mesmo. Mas tenham paciência, aprendam a viver o processo. Faz toda a diferença, vai por mim. Quando a gente vê, a gente já está acabando, ó. O que parecia ser algo assim, nossa, vai demorar demais, já tá, já deu a... Já está mais perto de acabar.
Cuidado aqui embaixo. Pincelzinho de lado para ajudar, né? A gente tem que ir lá para a tampinha. Aqui, ó. E vem preenchendo. Essa tampinha é linda, né, gente? Meio curvadinha. Quase lá. Pronto. Aí, agora eu vou pegar a cor amarelo ouro. Pego um pincel pequeno, eu vou puxar aqui um pouquinho, pera. Eu vou pegar aqui um pincel menorzinho. Deixa eu achar ele aqui. Pra gente poder fazer esses detalhes que vai ser dourado. Deixa eu tomar uma água aqui. Olha só. Pincel A522, tamanho 2. Eu venho aqui, ó. Os recortezinhos do stencil, né? A gente vem terminando de preencher. E pode ver onde tiver qualquer falhinha, você vem e preenche. Isso vai fazer a diferença. Bem pouquinha tinta por vez. Puxa aqui, ó. Une com a outra. Certo? Depois eu vou fazer as alças. Calmem, paciência. Aí, gente, eu vou fazer alguns detalhes agora que vai fazer a diferença, né? Trabalhar pontos de sombra, de luz. Eu vou pegar primeiro a cor siena natural, pra gente poder fazer sombra. Começar a trabalhar um efeito do dourado, tá bom?
Então, eu começo, que por enquanto tá um amarelo mais vibrante, né? Um amarelo mais forte. Agora a gente vai pegar o siena natural, cantinho de pincel. E eu vou começar a dar uma escurecidinha, ó. Primeiro aqui. Um pouquinho aqui em cima e deixa essa parte mais centralizada pra gente dar uma iluminada depois. É bem pouquinha tinta, não me canso de falar isso pra vocês. E aqui de baixo pra cima também um pouquinho, ó. Deixando essa parte central aparecendo o amarelo pra gente iluminar depois. Vamos vir aqui, ó, também esse ladinho, dando uma escurecidinha. Dá uma esfumada, vou vir aqui do lado de cima, ó. Aqui vai ser mais claro, aqui mais escuro. Então, ok. Aqui, ó, também vamos dar uma escurecidinha. E sempre esfumando. E de baixo para cima aqui também. No final, vocês vão se surpreender como fica parecendo assim um dourado, né? Dá uma super diferença. Aqui também, ó. Puxa, que depois a gente vai fazer a alcinha. Vamos ver nessa bordinha aqui também, ó. Vai dando uma escurecidinha. Puxa aqui. Dou uma acentuada aqui. Aqui também. Um pouquinho aqui. Já vamos tirando esse amarelão, né? Aquele tom mais amareladão. Vai sumindo. Ó, aqui essa partezinha aqui de baixo. Deixa aqui mais claro, aqui mais escuro. Ok? E vem aqui, nessa partezinha de cima, o puxador. Vem aqui nessa metade. Dá uma escurecidinha com siena. E aqui também, ó, de um lado, do outro. E esfuma, tá? Só um minutinho. Vou dar uma lavadinha no pincel para tirar o excesso de tinta. E vou pegar a cor sépia. Que o sépia vai dar assim aquele tchan. Onde nós trabalhamos com o siena natural, nós vamos vir escurecendo um pouquinho com o sépia. Pode ir depositando, se tiver muita tinta no pincel, depois esfuma. Um pouquinho. E vamos escurecendo. Agora é bem mais fácil porque é só seguir onde colocamos
O siena a gente escurece com o sépia. E aí tem que usar um pincel fininho, como eu tô usando aqui o tamanho 2, que facilita demais, gente, o trabalho. Aqui no puxador, ó. Lavo aqui o meu pincel seco e vou pegar a tinta branca que vai dar o brilho desse dourado. Gente, eu tô amando esse bule. Ele é muito fofinho. Peguei aqui um pouquinho, bem pouquinho de branco. Marco o brilho aqui, ó. Vai esfumando, limpo o pincel. Bem cantinho, ó. E vai iluminando. Olha o brilho que já apareceu aí, hein? E aqui onde a gente deixou, assim, alguns pontos, o amarelo, a gente vem um pouquinho do branco, criando esse brilho. Olha que coisa mais linda. Cadê aquele amarelão do início, né? Isso aqui. Olha a diferença. Então, não é porque a pintura é extensa que precisa ser uma pintura totalmente chapada, sem brilho, sem profundidade. Ó, vou um pouquinho do branco, vamos iluminando. Aqui a bordinha. Só que você tem que ter cuidado com a quantidade, senão não fica legal. Uns pouquinhos. Vai acentuando esse brilho. Nas voltinhas aqui também. Ai, gente, olha que coisa linda. Lindo, né? Vou pegar o pincel Pituá. Tamanho 6, tamanho 000 a 558. Uma isquinha do branco. Tiro aqui todo o excesso. E vou dar uma leve iluminada aqui, ó, esfumada. No preto, para criar um volume. Essa parte aqui, ó. Mas é bem pouquinha tinta. Ok? Pego mais um pouquinho de tinta. Tiro bem o excesso. E marco. É uma luz mais seca, tá? A base já tá praticamente seca. Eu dou essa esfumada aqui. Mais nesse ponto que tem mais brilho, tá? E aqui também. Mais no centro, ó, acompanhando a... Ai, gente, olha que gracinha que tá ficando. Espero que vocês estejam gostando tanto
quanto eu, porque eu tô fazendo aqui, é a primeira vez que eu faço também, e eu tô gostando muito. Agora, eu vou voltar com o stencil, fazer a sobreposição, pra gente terminar, né? Que tem aqui a alça, acho que eu vou fazer a alça primeiro, ó. Aqui tem a alça. Deixa eu posicionar ela aqui, olha. Peraí. Pronto. Pronto. Fixa. Vou pegar o pincel tamanho 8. A tinta preta, pra gente marcar e depois a gente termina de preencher. Ó, marca aqui a alça. Com cuidado. Marquei. Ó, tá vendo? Vou preencher. Vou reposicionar aqui agora o bico, ó. Vou marcar ele também. Só para não correr o risco de cobrir, né, o amarelo. A gente viu o efeito que fica tão bonito aí o dourado, então a gente tem que preservar ele ao máximo. Pronto. Ai, gente, vai ficar tão lindo. Já tá ficando, né? Deixa eu pegar mais um pouquinho de tinta. Vou vir aqui. Com o preto, pincel tamanho 8 ainda, A522. E agora a gente preenche mesmo pra valer. Cuidado. Bastante atenção. Que é bem fininho aqui, ó, bem pequeno o espaço. Eu vou virando o pincel de lado. Aí eu pego o pincel menor, tamanho 2, A522, pra acertar aqui, ó. Agora eu volto com o pincel tamanho 8. Vou lá do outro lado, preencher o bico do bule. Olha só.
Vamos preenchendo bem direitinho. Agora, voltamos com o pincel tamanho 2. Com a tinta amarelo ouro. Para preencher os espacinhos que não estão bem preenchidos. Limpo aqui o pincel no paninho, vou pegar o siena. E vem aqui, ó, faz uma sombrinha nesse ponto. Aqui também, ó, puxando. E aqui. Vamos lá no bico fazer também a sombra com siena. Eu vou dando uma escurecidinha. Esse bico vai ser mais escuro mesmo. Puxa. Limpa o pincel, vamos pegar o sépia. Um pouquinho do sépia. Vem aqui. Escurecendo. Desse jeito. Lavo o pincel. Seco. Vou pegar aqui um pouquinho do branco. E venho iluminando. Assim, ok? Com o pincelzinho tamanho 8 a 522, pego aqui um pouquinho do branco no cantinho de pincel. E vou vir aqui, ó, sobre o preto, marcando um brilhinho, ó. Pouca tinta. E esfuma. Vamos aqui com o pincelzinho pituá, menorzinho, 000 a 558, pego o branco, tiro o excesso. E venho aqui no bico. E esfuma, tá? A parte do bule tá ok. Agora, vou pensar aqui, estou na dúvida se eu vou colocar flores, se eu vou colocar só a frase do café, se eu vou colocar um detalhezinho aqui, mas eu mostro pra vocês. Bom, gente, resolvi fazer rosas, porque eu achei que esse bule ficou tão lindo que as rosas vão combinar super. Fiz o risco aqui à mão livre, mas não se preocupem, que eu vou deixar o risco das rosas lá no canal do Telegram, tá bom? Gratuito para vocês baixarem. O stencil desse bule tem na nossa loja de Sonhos de Arte e essas rosas complementares eu deixo o risco. Vou deixar em 2 folhas, a para colocar desse lado e a do outro lado para facilitar para vocês, tá bom? E claro, gente, que eu vou pintar elas vermelhas. Não poderia ser diferente, né? Eu vou ter que pintar elas na cor vermelha. Eu vou aproximar aqui um pouco mais para vocês terem uma visão assim bem privilegiada, né? Na verdade, gente, na verdade, acho que eu vou... Deixa eu voltar aqui a câmera. Eu vou fazer o fundo primeiro, que eu acho que a gente faz o fundo, já facilita, tá? Para darmos continuidade. Vou pegar o pincel pituá tamanho 4 a 558. Antes de mais nada, eu vou isolar aqui essa área de baixo da faixa. Se você estiver pintando no pano com faixa, você isola para não ter o risco da gente manchar, né? Fora do espaço que é de pintura. Então, feito isso, deixa eu pegar aqui clareador, que vai ajudar a deixar esse fundo mais suave.
Vou fazer fundo assim muito extenso não, tá? É só pra dar uma contextualizada, não ficar aí tudo flutuando. Peguei aqui o amarelo bebê. Vou misturar com clareador. Tiro muito bem o excesso. Olha o cheirinho. As tintas bebê da Acrylex tem um cheiro maravilhoso. E venho esfumando. Fazendo esse fundo, ó. Fundo suave. Não vou estender muito, tá? Como eu falei, é só... Pega aqui os cantinhos. Só pra dar uma contextualizada aqui e não ficar essas rosas aí flutuando com esse bule. Vem aqui nos cantinhos, ó. Aqui também. E esfuma muito bem. Cantinho aqui. Olha só. Tá vendo que a pintura em stencil não precisa ser algo assim engessado. E esse bule, gente, eu tô fazendo a opção aqui dele com rosas, mas vocês vão poder soltar a criatividade aí e fazer com o que vocês quiserem, tá? Então, é algo que vai dar pra usar muito. Vou pegar um pouquinho do siena natural. Tiro muito bem o excesso de tinta. E venho escurecendo essa sombra. Aqui embaixo vai ser mais escuro. Vai estar mais acentuada a sombra. Vou aqui nos cantinhos só. Sujeirinha mesmo, ó. Vou pegar um pouquinho do sépia. Também tiro o excesso aqui no godê. Esse godê, gente, tem nas Sonhos de Arte também, tá? Ele é maravilhoso, vem 2 partes dessa. Qualidade surreal. Vou escurecer mais aqui embaixo. Ok? Aí, gente, vou pegar aqui o pincel chato, tamanho 8, a 522, com um pouquinho do sépia, pincel de ladinho. Vem aqui fazendo a base aqui, ó, do bule, pincel de ladinho, tá? Escurece mais essa parte aqui, ok? Se quiserem escurecer um pouquinho aqui também, ó. Essa área mais acentuada, a parte de baixo, né, que vai ter, obviamente, mais sombra, pode fazer também. Ok, beleza. Aí sim, eu vou aproximar pra vocês, pra gente poder está fazendo as folhinhas. As folhas eu vou usar verde pistache, siena natural.
Algumas eu vou fazer só com verde pistache, vou preencher com o pincel tamanho 10, A522. As que eu quiser que fique com tom amarelado, eu adiciono um pouco de siena natural. Aí elas vão ficar com esse aspecto mais amarelado. Ok? Vou pegar o pincel tamanho 6 a 522, que as folhinhas não são grandes, proporcionais aí ao bule. Venho com o sépia fazendo a sombra. Esse modelinho de folha tem treino aqui no canal, gratuito, então quem não sabe pintar ele, faça aula de treino. Vai na playlist de treinos que tem aí, ó. Peguei muita tinta. Deixa eu tirar o excesso. Super prática. Fazendo a sombra aí de dentro para fora, de fora para dentro. Lavo aqui o pincel, seco. Vou pegar o verde soft, pode ser também o erva doce. E venho iluminando. Rápida e prática. A gente vai fazendo todas as outras. Pega o pincel tamanho 10 para adiantar o preenchimento. Tem mais duas aqui, já vou preencher elas. Verde pistache. Siena natural. Cuidado aqui com o bule. Aqui eu vou colocar um pouquinho só do siena. Venho com o pincel tamanho 6, sépia, primeiramente. Dentro para fora. De fora para dentro. Faz a mesma coisa aqui na outra. Pega a tinta mais de um lado do pincel, facilita. Lavo, porque eu tô pegando agora, vou sair de uma cor escura, que é o sépia, para utilizar uma cor clara, que é o verde soft. Então, a gente lava o pincel nesse intervalo. Aí eu vou reposicionar aqui a minha tábua pra gente fazer as folhinhas do outro lado. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, pronto. Pronto. Mesma coisa. Vou vir aqui com o verde pistache. Siena natural. Mesma coisa aqui. Vou pegar o pincel tamanho 6 e vamos fazer a sombra com o sépia. Lavo o pincel. Vem
iluminando. Vamos preencher as outras aqui, que são as últimas. As últimas 4 folhinhas. É bem rápido, porque não é um desenho tão grande, né? Então, rapidinho, a gente acaba preenchendo. Um pouquinho do siena. Fazer a folhinha mais amarelada. As que são menorzinhas ainda. Vou pegar aqui o sépia. E vamos fazendo essa sombra. Veja só. Lavo o meu pincel. Espera aí, que desfocou. Focamos novamente. Vou pegar aqui o verde soft, bem pouquinho tinta. E vamos iluminando. Ok? Claro que agora nós já vamos para as rosas. E já que estamos aqui, ó, posicionados, já vou começar desse lado. As folhinhas vão secar e aí nós vamos depois retocar, tá? Depois que elas secarem. Deixa eu só pegar aqui minha tinta vermelha. Vou usar o vermelho escarlate. Pode usar outro que você tenha, não tem problema com relação a isso. Vou começar pela rosa virada. Pincel tamanho 14, A522, para facilitar o preenchimento. Cuidado nas bordinhas, se preferir, pode usar um pincel menor. Eu fiz aqui o risco com a caneta fantasminha. Aqui eu tô conseguindo enxergar, mesmo depois de preenchida. E a caneta fantasminha apaga depois que a gente passa ferro, né? Então, eu gosto muito de utilizar ela. Prende aqui, são pétalas que estão escondidinhas por trás. Esse vermelho é maravilhoso, esse vermelho escarlate. Ó, preenchi. Vou pegar o pincel tamanho 10, pode usar o tamanho 8 também. Tinta na cor vinho.
Deixa eu pegar aqui cantinho de pincel com o ovinho. Venho aqui marcando a sombra embaixo das pétalas. Marca. E vai sempre esfumando. Em volta aqui, ó. Da pétala central. Também vamos escurecer. E sempre esfumando bem. Embaixo da dobrinha, escurece e esfuma. Aqui também, ó, tem as dobrinhas. Eu deixo ela secar um pouquinho pra gente vir fazendo os cortes, porque também vamos sombrear, né? Vou pegar o pincel tamanho 10 para preencher essa rosinha aqui. Vermelho escarlate, ó. Vou deixar só a boquinha da rosa sem preencher pra gente fazer a profundidade. O restante, eu já preencho tudo. Olha só. Essa aula vai ficar grande, mas vai valer a pena, viu? Vai valer a pena, garanto. Esfumei. Pego aqui o cantinho de pincel. E venho aqui. Fazendo a profundidade. Marco a sombra embaixo do bule, ó. Com o vinho. E agora embaixo das pétalas. E sempre esfumando para o centro, tá? Vai limpando o pincel sempre que tiver com excesso de tinta. Puxa essa sombra. Vou deixar dar mais uma secadinha. Enquanto isso, vamos aqui nas outras. E aí a gente consegue fazer também, já fazer a base delas. Peguei aqui o pincel tamanho 10, a 522. Desse jeito, ó. Pouquinha tinta. Venho preenchendo bem. Sempre movimento circular, movimentos de vai e vem. Para a tinta realmente entrar na trama do tecido.
Vou dar uma limpada no meu pincel. Pego aqui o vinho. E venho esfumando. Marca a sombra aqui embaixo da rosa virada. Desse jeito. Esfumou, lava o pincel e vamos fazer essa rosinha virada. Linda, ela está atrás do bule, eu coloquei ela atrás. Venho preenchendo aqui bem direitinho. Bastante cuidado. Pedacinho aqui da pétala. Limpo aqui o meu pincel, seco, pego aqui o cantinho de pincel. Marco. E venho esfumando. Vou escurecer essa parte. Vem esfumando aqui, ó. Sombreando embaixo das petlinhas, ó, das dobrinhas, depois a gente vai vir fazendo o corte das pétalas, ela vai destacar. A gente vai esperar secar essa parte, né? Aí, enquanto isso, eu vou fazer o corte da primeira parte que já deu uma enxugada. E aí eu vou usar o vermelho fluorescente, tá? Essas tintas que eu uso tem na nossa loja Sonhos de Arte. Os links tá tudo na descrição do vídeo, tá? Essa é a tinta fluorescente da Acrylex, que é maravilhosa. Dá todo um charme no trabalho. Deixa eu ver se dá pra usar o pincel tamanho 10 ou se fica muito grande. Se ficar muito grande, eu uso o menor. A543, o pincel de corte de rosa. Vou tentar o tamanho 10, vermelho fluorescente e tinta de um lado do pincel. Eu começo aqui, ó, pela dobrinha, tá? Vou fazendo aqui o corte das dobrinhas. Pode ser que minha mão ficar na frente, mas eu já fiz várias rosas dessa aqui com vocês, então é só vir realmente definindo essas dobrinhas, ó. Vem aqui fazendo, iluminando essas pétalas, né? Sempre pouca tinta no pincel. E esfuma muito bem. Vou fazer uma dobrinha aqui também, ó. E aqui, faz a pontinha que dá uma iluminadinha para um lado. E para o outro.
E aqui também. Ilumina para um lado, para o outro. E vamos iluminar essa partezinha central. E sempre esfumando muito bem. Se preferirem, pode usar o pincel tamanho 8, se for mais fácil para vocês, tá? Mas esse fininho da linha A543 da minha coleção. Olha aí que gracinha que fica, né? Agora eu vou lavar o pincel e vou fazer o corte das rosas, minha técnica, rosas de pétalas livres. Cantinho de pincel. Vem aqui. Iluminando. Faz aqui, ó. Fiz a boquinha da rosa, cantinho de pincel, com a tinta de um lado só. E vou fazendo os cortes. Faz aqui as petlinhas da boquinha da rosa. E vamos às pétalas laterais, ó. Primeira pinceladinha. Segunda, pega mais tinta. Já pegando tinta sempre aos poucos, tá? E vai puxando. Onde tem espaço, a gente vai dando pinceladas livres para ir criando mais pétalas. Mais pétala lateral aqui. Vamos puxando. Tem um vídeo de treino dessa rosa aqui também. Eu tenho um curso na Hotmart, onde eu ensino do zero essa minha técnica de pintar rosas, rosas de pétalas livres, tá? Então, quem quiser, tem ele disponível lá no meu link da... Vou deixar o link aqui pra vocês também. Ó, vem puxando. Pinceladas fazendo as pétalas. Até completar. Ela fica super linda. Depois que a gente retocar, vocês vão ver como ela vai realçar mais ainda. Agora, eu vou fazer essas desse outro lado. Dou uma limpadinha no meu pincel também. Cantinho. Faço aqui a boquinha da rosa. Limpo o pincel. Pego a tinta de um lado só. E venho puxando, ó. Faço pétalas menores na boquinha da rosa. E vamos às pétalas laterais. Puxo aqui. Mesma coisa aqui. Vai dando pinceladinhas, fazendo as pétalas laterais. Aqui também. Aqui é uma pétala completa, então eu começo da pontinha para dentro, ó. Volto e esfumo e faço do outro lado a mesma coisa. Aqui ela só tá aparente um pedaço, então eu vou esfumo. Dou mais umas pinceladinhas, mas depois no retoque a gente faz mais. E vamos a rosinha virada aqui, ó. Começo aqui pelas dobrinhas. Tinta sempre de um lado do pincel. Olha só. Venho aqui iluminando. E faço essa dobrinha.
puxa aqui um pouquinho, ó, e ilumina essa pontinha. Ok? Agora, estamos assim, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que coisa linda. Secou, a gente vai retocar. Aí eu mostro pra vocês. Pessoal, agora que tá tudo seco, a gente vai pros retoques, que vai fazer total diferença nesse trabalho. Vou começar aqui com o sépia. Vou pegar o pincel A522, tamanho 8, para fazer um retoque do sépia. Eu vou começar pela parte aqui do fundo. Eu gosto de vir retocando cantinho de pincel. Ó, aqui mesmo, ó, embaixo. Que seca, fica com esse aspecto de desbotado. Então, eu pego aqui a tinta no cantinho do pincel. E faço um retoque. Desse jeito. Bem cantinho de pincel. Aqui embaixo. Detalhes que fazem a diferença. Sempre vamos esfumar bem. Esse cantinho aqui, ó, que tá sem preenchimento, eu vou vir. É como se fosse um pedacinho da folha. Ok? E vou puxar um pouquinho aqui, ó. Certo? Aí eu vou pegar o pincel tamanho 6, A522, e vou retocar a sombra de todas as folhinhas, tá? O bom do retoque é que a gente pode fazer isso. Vai fazer o retoque da sombra, retoca de todas as folhas, depois a gente retoca a luz em todas. Isso faz a gente ganhar tempo. Me conta aí se vocês estão gostando dessa aula. O que vocês acharam? Se surpreenderam? O que era só um bule chapado de stencil, se transformou nesse bule luxuoso e ainda veio com esse arranjo de rosas. Eu espero ter surpreendido vocês pra bom, né? Pra melhor do que vocês imaginavam. Eu faço essas aulas com todo carinho pra vocês, gente. Então, quando vocês dão esse retorno que gostam, quando vocês pintam, eu fico muito feliz. Aqui, ó. Eu vou fazer um mimo pra vocês. Quem comprar esse stencil desse bule que tem lá no site, desse bule, tá? Quem comprar esse stencil desse bule, tem poucas unidades lá. Eu vou mandar, junto com o stencil, esse risco dessas rosas impresso, tá bom? Um mimo aí pra vocês das ações de arte. Mas é só essa remessa que tá lá, então sejam rápidos. Eu tô deixando o link na descrição e também o WhatsApp da loja. Quem for primeiro vai conseguir pegar esse mimo. Eu vou mandar já na folha impressa no tamanho real que eu usei aqui, para vocês usarem o stencil e fazer o risco também. Lavo o pincel, seco muito bem. Agora a gente vai retocar o brilho. Vocês vão ver a diferença que faz quando a gente retoca o brilho. Pouquinha tinta por vez. E vem aqui iluminando. Desse jeito. Vou pegar mais um pouquinho de tinta. Olha as folhinhas realçando aí, gente.
cria um volume, né? Se eu pegar muita tinta, eu vou lá no godê, tiro o excesso, para depois vir fazendo o retoque. Vem aqui. E vamos realçando também. Vou pegar o pincel A543, tamanho 8, ele é bem fininho. Pego o verde soft de um lado só. Faço a nervurinha e a dobrinha na ponta. Desse jeito. Vou limpando o pincel. E vem fazendo. Essa nervurinha. Lavo o pincel, vou pegar o sépia com esse mesmo pincel fininho. Tinta de um lado. E faço aqui esse galinho, ó. Ok? Aí nós vamos retocar, gente, as rosas. Vocês vão ver a diferença gritante que essas rosas ficam. Pego o pincel chato, A522, tamanho 10. Vamos com ovinho, mesma coisa. Vamos retocar a sombra de tudo. Primeiro, depois a gente vem retocando os cortes. Não tem segredo, é só vir onde nós já tínhamos colocado o vinho antes, retocando. Cantinho de pincel. E vem aqui. Retocando. Vem com o cantinho de pincel. Olha só, tá vendo como ela vai saindo esse aspecto desbotado, que a primeira camada de tinta o tecido absorve. Aí quando a gente retoca, ó, faz total diferença. Veja bem. Vem esfumando. Mesmo retocando, passando por cima, a gente consegue ver nitidamente o corte das pétalas mais claro pra gente retocar, tá? Fiquem tranquilos. Agora eu vou pegar o pincel tamanho 10, A522. Volto aqui com o vermelho fluorescente
E não tem segredo, gente, é só retocar. Cantinho de pincel. Vem aqui. E retoca. Agora ele já vai retocar bem mais do que a primeira vez. Vai pegando a tinta sempre de um lado do pincel, aos pouquinhos. Pouquinha tinta, vamos vindo aqui, ó. Gente, olha o destaque que essas rosas ganham após o retoque. Toda vez que eu faço, parece que é a primeira vez, né? A gente se apaixona. Vamos para o outro lado. Vou pegar mais um pouquinho de tinta. E vamos retocar as outras rosas também. Cantinho de pincel para fazer aqui a boquinha da rosa. Depois a gente vai tinta de um lado, ó. E aí não tem segredo, é só refazer mesmo. Vem fazendo aqui as dobrinhas da rosa virada. Faz essa última dobrinha. Agora, vou pegar um pincel menorzinho, A543, tamanho 6, e vou pegar sépia para fazer a sépala aqui dessas rosas viradas. Faço com sépia, vocês não vão nem enxergar porque é escuro, né? E venho iluminando com o verde soft. E aqui também. Puxo o galinho. Um pouquinho do verde soft. Lavo o pincel, vou pegar, gente, um pouquinho
do amarelo ouro, cantinho de pincel, fazer aqui, ó, batidinhas aqui dentro da boquinha da rosa. Aí eu pego uma isquinha de branco sobre o amarelo ouro. Ok? Aí não terminamos ainda. Vou pegar o pincel tamanho 2, A522, pouquinho do sépia. E vem retocando a sombra aqui, ó, do bule. Pouquinho tinta, tá? Porque agora tá seco. Qualquer coisa já marca muito. Lavo bem aqui o meu pincel. Vou pegar aqui a tinta branca. E vou realçando aqui alguns pontos de brilho com branco. Desse lado que vai estar mais iluminado. Mais aí um brilhinho. Vou pegar aqui o pincel A543, tamanho 8, tinta branca só um pouquinho de um lado. Vou marcar aqui um pontinho de brilho. Pinceladinha aqui. Marco um risquinho aqui, ó. Mais um brilhinho acentuado. Só para acentuar esse brilhinho, ó. Olha que gracinha que fica, gente. Um pouquinho aqui também, ó. E aí, eu vou fazer umas folhinhas de fundo. Também. Ó, vou pegar aqui o pincel tamanho 10, A543. Um pouquinho do sépia. Um pouquinho do siena natural. Um pouquinho do verde pistache. Vamos colocar aquarela silk incolor. Para diluir, ficar bem aguada, bem líquida. Aí ela vai ficar com aquele aspecto transparente. Um pouquinho de diluente. Tem tudo nas Sonhos de Arte na nossa loja.
Misturo. Tiro o excesso. E eu vou dando pinceladas. Isso é opcional. Angélica, eu não gosto das folhinhas de fundo. Aí você não precisa fazer. Nada aqui é obrigatório. Você vai fazer aquilo que você gostar. Eu gostei disso aqui, eu faço. Não gostou, não precisa fazer. Sou bem tranquila com relação a isso, viu, gente? Tá bom, vou estar limpando o pincel. Pego um pouquinho. Peguei aqui um pouquinho do sépia, bem pouquinho. Tira muito bem o excesso, tinta só de um lado, tá? E a gente vem puxando os galhinhos e já puxo mais para complementar. Pode pegar um pouquinho de branco se quiser. Dá umas batidinhas em alguns pontos, ó. Como se fosse aquelas florzinhas complementares. Essas áreas de fundo mais escuras eu gosto às vezes de fazer. Só para complementar. Tá? Aí, gente, como aqui é um bule, tema café, eu vou usar... Na loja tem esse stencil de café. Gente, ele é maravilhoso. Por quê? Ele tem várias opções. Eu vou abrir para vocês. É um stencil e ele tem muitas frases. Deixa eu abrir aqui para vocês enxergarem. Muitas frases com tema de café, olha só. Ó, uma aqui, várias xicrinhas. Então, várias e várias opções. Para fazer aqueles paninhos minimalista, é sensacional. E aí eu vou deixar o link dele aqui para vocês também. Aí eu tava pensando em colocar um detalhezinho aqui, ó. Eu amei esse aqui, ó, que fala tem café e tem esse coraçãozinho. Eu pensei em deixar esse detalhezinho aqui, ó. Ele é uma pergunta, mas eu vou colocar só o tem café. Vou deixar, acho que eu vou tirar a interrogação e colocar só o tem café. Aí vocês podem fazer como preferir. Eu vou vir, obviamente, fixando com a fita crepe. Aí nós vamos isolar o que a gente não quer, tipo aqui. Aqui também, ó. Tem uma xicrinha aqui que a gente tem que colocar a fita crepe, senão vai acabar passando por cima dela. A gente faz isso. Vou colocar aqui também para mim não manchar. Deixa eu aproximar aqui para vocês, tá? Eu vou pegar... Primeiro, vou usar o vermelho, escarlate, pincel pituar, tamanho 00. Tiro o excesso, vou colocar aqui só uma gotinha de diluente para facilitar a minha aplicação. Eu vou aplicar o vermelho no coraçãozinho, ó. Ok? Vou lavar o pincel. Vou pegar o preto. Venho aqui com a tinta preta. Vou pegar o diluente. Desse jeito.
E venho aplicando aqui, ó. Não precisa colocar força no pincel. Batidinhas de leve. Olha aqui. Eu tô usando o pincelzinho Pituá porque é pequenininho, né? São letrinhas mais fininhas, mais delicadas. Aí eu não peguei o pincel grande porque o espaço é pequeno. Vamos tirar. Olha que gracinha, gente. Perfeito pro cantinho do café. Aí, eu vou tirar aqui a fita crepe, tirar da tábua para mostrar para vocês o resultado dele. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, me surpreendi. Deixa eu tirar aqui para mostrar. Bom, galerinha, o resultado ficou assim. Depois eu vou só colocar acabamento. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Lembrando que esse stencil está disponível na nossa loja Sonhos de Arte. O link está aqui na descrição, aqui embaixo. E o WhatsApp da loja também. Corre lá, garanta o seu, que tem poucas unidades. Esses últimos que tá lá no site, quem adquirir, eu vou mandar esse risco de rosas que eu fiz aqui. E mesmo quem não for adquirir essas rosinhas, eu vou deixar o risco no canal do Telegram, que dá para vocês usarem aí, montar outros projetinhos, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo. Não esqueça de deixar aquele joinha, compartilhar e se inscrever no canal. Tchau, tchau.